Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Como já discutido em um vídeo anterior do canal, cujo link você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, como sempre, a questão da autoria constitui um dos temas mais sensíveis do trabalho científico. Em particular, por conta do trabalho em equipe, mas também pelas pressões crescentes para que os pesquisadores publiquem artigos técnicos em revistas científicas, o número médio de autores por trabalho publicado tem crescido continuamente nas últimas décadas. Para vocês terem uma ideia, levantamento recente feito nos trabalhos que constam da base Medline mostra que o número médio de autores por trabalho publicado subiu de 1,9 em 1975 para 5,9 no ano de 2019, portanto, mais do que triplicou. E mais interessante do que isso, alguns trabalhos publicados constam com mais de 1.000 autores na lista de autores responsáveis pela publicação. É isso mesmo que você ouviu, trabalhos com mais de 1.000 autores na lista de autores responsáveis pela publicação. Por conta desse aumento continuado do número médio de autores por trabalho submetido para publicação, muitas organizações científicas que se interessam pelo tema da integridade da pesquisa científica e muitas editoras têm ajudado a publicar e divulgar orientações sobre como definir quem são os autores de um trabalho científico submetido à publicação. Você deve estar ciente e acompanhar essas discussões, porque elas certamente afetarão o futuro próximo da área de publicação científica. Em particular, você precisa conhecer duas iniciativas que no momento são muito populares. A primeira delas é a publicação das orientações do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, que definem como e que atividades devem ser executadas por cada um dos autores de uma publicação. Segundo esse comitê internacional, os autores de um trabalho científico têm necessariamente que participar de ao menos 4 atividades. Atividade número 1, o projeto do experimento, a coleta dos dados, a análise dos dados, a interpretação, a curadoria dos dados, enfim, deve ter algum envolvimento técnico com os dados que são discutidos e apresentados naquela publicação. Atividade número 2, os autores têm que participar da edição do texto, seja preparando o texto preliminar, revisando, sugerindo modificações, e devem ter conhecimento explícito do que está sendo escrito e submetido para publicação. A atividade número 3 é que todos os autores têm que necessariamente aprovar a publicação, de maneira que todos são igualmente responsáveis por aquela submissão. E a atividade número 4 é que todos os autores são igualmente responsáveis pelo conteúdo daquele trabalho. Essa iniciativa e essas orientações do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas é muito importante porque mostra e propõe que os autores se envolvam com várias fases do trabalho e não apenas uma fase de maneira individualizada. Uma outra atividade e iniciativa muito importante que você deve conhecer foi a proposição recente da taxonomia para a definição de autores, a chamada iniciativa CREDIT. Segundo essa iniciativa, os autores podem executar várias atividades distintas durante a preparação de um texto científico e devem declarar quais dessas atividades realmente executaram durante a submissão do artigo. As atividades que foram definidas por essa taxonomia são as seguintes. Atividade número 1, a conceitualização, que seria a concepção do trabalho científico, da investigação, a proposição do planejamento experimental.
A atividade número 2 é a curadoria dos dados, que é a guarda dos dados, a preparação dos dados, a disponibilização dos dados para que eles eventualmente possam ser usados para a interpretação científica. A atividade número 3 é a interpretação dos dados propriamente dita, que é a análise estatística do significado, enfim, o uso dos dados para propor conhecimentos novos e propor correlações e propor interpretações sobre aquela atividade. A atividade 4 diz respeito à coleta de recursos financeiros para que o trabalho possa ser executado. A atividade número 5 é a investigação propriamente dita, que diz respeito à própria execução dos experimentos, à própria coleta de amostras, realização de análises, enfim, que vão prover os dados para a interpretação científica. A atividade 6 é a metodologia, que diz respeito à proposição das maneiras com que os dados vão ser adquiridos e analisados, inclusive com definição de métodos, modelos matemáticos, modelos estatísticos, enfim. A atividade 7 diz respeito à administração do projeto e ao fluxo da informação e ao fluxo dos recursos e do dinheiro e sobre como essas atividades vão propiciar, de fato, a execução da investigação. A atividade 8 diz respeito a fornecimento de insumos e recursos para que o trabalho possa ser executado, como, por exemplo, viabilizar a aquisição de reagentes, viabilizar a aquisição de infraestrutura básica para a execução do trabalho. A atividade 9 diz respeito à construção e uso de software para análise dos dados. A atividade 10 diz respeito à supervisão, que é o controle das atividades como um todo, a organização de cronogramas, também de cronogramas físicos e financeiros. A atividade 11 diz respeito à validação, que seria a análise final dos dados e a verificação da validade não apenas dos dados, mas a extensão da validade para outras situações. A atividade 12 diz respeito à visualização, que é a organização e a preparação dos dados e das referências bibliográficas para que eles sejam de fato úteis para a execução e a interpretação do trabalho. A atividade 13 é a escrita do trabalho e a atividade 14, finalmente, diz respeito à revisão e à edição do trabalho. Como você vê aqui, essa taxonomia é bastante detalhada e você deveria estar, de alguma maneira, familiarizado com ela, porque provavelmente no futuro próximo você será obrigado a definir não apenas os seus papéis, mas também os seus colegas terão que definir os papéis que eles tiveram durante a execução desse trabalho, pois o número de revistas que exige a definição de atividades com base em algum tipo de taxonomia, de contribuição e de autoria é crescente. Familiarizar-se com essas iniciativas, portanto, pode ser muito importante para o seu futuro como pesquisador e para a convivência com seus colegas no ambiente de trabalho e colaboração com outros ambientes de pesquisa. Acompanhe esse tema é muito importante e é um tema do século XXI. Um grande abraço e até o próximo vídeo.